Olá, mais uma vez, continuando as aulas na disciplina de Psicologia do Desenvolvimento da Aprendizagem. Uma satisfação estar aqui com vocês, principalmente encerrando os nossos conteúdos com a aula 7. A aula 7 que traz importantes reflexões sobre a sala de aula como contexto de ensino e aprendizagem. Aliás, a sala de aula que tem mais significados do que você, estudante, pode estar a pensar. A sala de aula que envolve as relações de professor, as relações de aluno com aluno, as relações de interação com a coordenação da escola e até com a família. A sala de aula que muitas vezes extrapola a própria sala de aula. Nesta disciplina, vocês puderam acompanhar evoluções, pensamentos, pensadores que fizeram a diferença quando trouxeram assuntos correlacionados à teoria e os processos de ensino-aprendizagem. Teorias essas que podem ser corroboradas no cotidiano, seja pela vertente A, pela vertente B. Você pode observar que várias hipóteses podem ser confrontadas ao longo desse processo de ensino-aprendizagem. Continuo essa explanação já citando uma ideia que Maceto traz quando ele menciona que a sala de aula é um espaço de encontro de pessoas para a construção do conhecimento. A sala de aula ela é um ambiente para a construção do conhecimento. Na verdade, quando nós colocamos a sala de aula como este recurso de construção do conhecimento, certamente ela vai trazer diferenças. Quando o aluno está sentado em sala de aula, quando o professor está a ministrar a matéria, quando ele interage com os alunos, ambos constroem o conhecimento. Eu costumo até citar uma frase, um pensamento que um professor nosso teve quando nós estávamos ainda no período de formação, que isso vale para vários contextos. A sala de aula ela pode ser considerada como um ambiente em que se tem um caldeirão. Imagine você, aluno, um caldeirão, em que estão todos ali debruçados na lateral desse caldeirão e o professor começa a colocar um pouco da poção do conhecimento. Os alunos que ali estão envolvidos também começam a colocar um pouco de conhecimento. Eis que todos misturam aquela poção, misturam aquela situação toda ali que está envolvida dentro do caldeirão e depois, ao final, todos pegam um pouco e tomam dessa poção do conhecimento. Veja que isso marcou bastante e eu trago como exemplo para os demais alunos que hoje estão nessa disciplina de Psicologia do Desenvolvimento da Aprendizagem. Essa poção do conhecimento, ela deve ser bebida por todos, inclusive pelo aluno, porque ele também contribuiu com esse processo. Maceto, então, ele coloca essa situação de sala de aula como um espaço propício para essa construção do conhecimento, justamente pelo fato de entender que a sala de aula ela não deve ser unilateral, ela não deve ser um monólogo, ela não deve ser um ambiente em que só uma pessoa se posiciona. Pois bem, falando em sala de aula, eu gostaria de trazer para vocês um exemplo da sala de aula em que você visualiza esta imagem. Quando você visualiza esta imagem, você pode perceber o seguinte: 1. Está indisciplinada? 2. Está fora de controle? 3. Está acontecendo algo que não está previsto no planejamento? Vale lembrar que você, quando começa a observar essa hipótese, certamente você pode estar fazendo a sua reflexão. Está desorganizada. Vai depender do contexto. Por quê? A aula pode estar versando justamente sobre processos de movimentos, dança, expressão corporal, então nós não podemos nos prender à primeira imagem que nos é mostrada. Tudo bem, mas só que em sala de aula nós estamos a observar que muitas situações acontecem, muitas situações são vivenciadas e o professor ele precisa ter o domínio. Está previsto? Está fazendo parte do plano de ensino? Está fazendo parte da disciplina? Está fazendo parte da aula? Se estiver, tudo pode ser aplicado, desde que com o controle e com a consciência. Pois bem, se nessa aula os alunos estão se sentindo motivados, se eles estão se sentindo inclusos no processo de ensino-aprendizagem, se eles estão participando disso daí, certamente pode estar alcançando o seu objetivo. Ao passo que, quando nós observamos uma outra sala de aula, essa sala de aula ela pode nos trazer vários significados. Você, aluno, que começa a observar essa imagem, você pode estar a pensar: está tudo bem, disciplinada, o professor está dominando a sala de aula, está gerenciando a sala de aula, está tecendo o processo de ensino-aprendizagem ou não. Você pode começar a pensar o quê? Que esta sala de aula está havendo um processo de dominação. Dominação, seja
pela questão carismática, seja pela questão legal, seja a questão doutrinária, né? Nós poderíamos observar que esta sala de aula ela pode estar inserida nesses dois contextos. Vale lembrar que se os alunos que nela estão entendendo, estão evoluindo, estão motivados a aprender, se tem uma significância, se tem algo que os direciona para um fim, certamente eles podem estar, sim, motivados por isso daí. Ou, por outro lado, eles podem estar sendo doutrinados, coagidos até pelo professor, pela pessoa que está à frente, podem estar sendo balizados a responder sim, a responder não. Aquelas frases que sempre percebemos em sala de aula e que não necessariamente podem significar que os alunos estão compreendendo, que estão participando do processo de ensino-aprendizagem. Pois bem, até lembro de situações em que os alunos, quando são perguntados, a grande maioria pode falar sim, todos sim ao mesmo tempo. E aquele que queria falar não, não estou entendendo, não estou compreendendo, não estou participando, não percebi a ênfase desse trabalho, ele vai ficar suprimido. Em alguns contextos até costuma-se fazer diferenciado. O professor ele pergunta, quem entendeu, levante a mão. Ah, eu, não precisa falar eu, só levante a mão. Visualmente o professor consegue observar, mas aí você começa a ver que a sala de aula ela tem multissituações, multiquestões que devem ser trabalhadas. Aí eu chamo um exemplo então para outra imagem de sala de aula. Pois bem, a imagem de sala de aula é em que, teoricamente, tudo pode estar andando ou pode estar prejudicado. Ah, é indisciplina? Não é? Pois bem, se você visualizar esta sala de aula, você começa a observar, está acontecendo algo que pode durar certo período. Pois bem, vamos numa situação específica. A sala de aula está com o professor e os alunos. Situações distintas acontecem ao mesmo tempo. Quantos de vocês aí já visualizaram essa situação em sala de aula? Por exemplo, está o professor em sala de aula, está ele lá ministrando a aula e aí, enquanto ele estiver ministrando, tente calcular você aí, quanto tempo isso pode acontecer. O professor está ministrando a aula e aí, quando ele fala, vamos abrir um livro na página 45. Neste momento, várias situações acontecem. Vamos pensar hipóteses que podem estar acontecendo aqui. O professor está pedindo para abrir o livro na página 45 e aí, colegas estão tirando foto em sala de aula, estão pedindo para o professor localizar, enquanto o pessoal vai localizando as páginas, vai arrastando carteira e vai fazendo aquela questão. Por outro lado, chega, por exemplo, um aluno na porta, professor, eu quero falar com meu irmão. E aí o professor, não é agora que você pode falar, deixa para o intervalo. E aí o outro aluno fala, professora, eu não localizei a página 45. A professora vai, se desloca, já visualiza, mostra, enfim. Por outro lado, alunos mencionam, professora, essa aula vai até que hora? Essa aula vai até às 9h30, né? Mas vamos continuando no conteúdo. Então, são processos de vai e vem, e aí as pessoas podem até se perguntar, peraí, isso tudo pode acontecer num curto espaço de tempo? Pode. Isso pode acontecer num período de 10 minutos ou pode acontecer num período de 2 minutos. Imagine você em sala de aula e essas múltiplas questões acontecendo. Aí, como é que você poderia pegar essa situação para poder ajudar no processo de ensino-aprendizagem? Aí eu faço a alusão a alguns conceitos que são apresentados no nosso livro, no nosso material que está disponível no Ambiente Educa, que ele traz situações que você pode trabalhar em termos conceituais, procedimentais e atitudinais. Vejamos, os conceitos eles são trabalhados sob a ótica das relações, dos significados, dos processos, a partir de determinados autores, e você muitas vezes expõe esses conceitos ao aluno e ele vai captando. Situações voltadas para procedimentos, quando você menciona, não pode fazer isso agora, espera o horário do recreio. Quando você menciona para alunos, senta direito, coloque sua carteira da forma correta, não arraste a carteira, não faça barulho, pode atrapalhar os demais. Você está trabalhando os processos, né, voltados a procedimentos.
Quando você está apontando relações atitudinais, você está direcionando o aluno a adotar determinadas posturas, atitudes que vão favorecer o seu processo. Aí você deve estar perguntando, peraí, eu não sou professor de letras, nada de língua portuguesa, literatura, redação? Pois é, mas em sala de aula você tem que ser mais do que isso. Você tem que abraçar processos que vêm a motivar o aluno também. Por quê? Se você deixa passar esses momentos, e deixa passar essas situações, e você não faz essa conexão com o aluno, ele começa de fato, voltando naquela situação, ele começa a dispersar, ele começa a fazer outras situações. Vale lembrar que importantes autores trazem a situação de indisciplina em sala de aula como diversos fatores. Um deles, e não pequeno fator, está relacionado à falta de motivação em sala de aula, à falta de controle do professor, à falta de trabalho do próprio professor nesta produção da aula. Pois bem, aí eu digo para você, em sala de aula, quando nós estamos a direcionar os alunos, eu fico a perguntar, o que de fato faz o aluno estar motivado? O que será que faz o aluno estar motivado? Eu poderia falar que situações que envolvem dinheiro, eu vou pagar para o aluno, eu vou passar um valor para o aluno, ele vai estudar, ele vai adquirir competências, ele vai adquirir atitudes, ele vai mudar os seus comportamentos. Isso pode ser uma simples movimentação. O nosso material traz sobre isso. Quando nós oferecemos recursos que vêm a trabalhar o aluno, peraí, você vai ganhar um livro, você vai ganhar um material que vai te direcionar. Poxa, mas um livro? Sim, um livro. Na verdade, este material, ele está riquíssimo de conteúdos, riquíssimo, que pode trazer diferenças para o aluno. E aí, quando nós falamos a situação de estudar para quê? Será que nós vamos estudar porque a lei ou os pais obrigam? Será que nós vamos estudar por quê? Porque o pai precisa receber o Bolsa Família? Será que o pai precisa trabalhar isso daí? E o aluno que está em sala de aula? E aquele que está lá trabalhando com o processo de ensino-aprendizagem? Será que ele vai estar motivado? Ou ainda, será que ele está estudando para arrumar um emprego melhor? Estas são questões que eu digo aos senhores. Não adianta forçar, não adianta mostrar uma vertente que o aluno não vai entender, não adianta mostrar para ele situações que ele não vai compreender. O aluno precisa estar motivado, até porque motivação, ela é algo intrínseco ao ser humano. Existe até uma diferença entre motivação e movimentação. Movimentar é muito simples, eu trabalho com estímulos e respostas, eu favoreço por premiações, eu favoreço por elogios que são colocados às pessoas, mas por outro lado eu posso estar diminuindo alguém, por outro lado eu posso estar instigando alguém a trabalhar somente em cima de metas. Quantos alunos que vocês perguntam? Pergunte. Uma hora, você que tem filho, você que tem filha, você que já trabalha na educação, pergunte aos seus alunos, por que você estuda? Por que você estuda? Aí eu diria o seguinte, quando você está direcionando essa pergunta, o aluno, ele não está nem preparado para ouvir essa pergunta. Ele começa a pensar, será que eu estou estudando para quê? Qual é o motivo de eu estar estudando? Eu quero o quê? Qual é o significado disso? A partir do momento que na sala de aula o aluno ele tem essa gerência do que ele está fazendo, para que ele está fazendo, como é que ele está fazendo, aonde ele vai chegar, certamente ele pode ter mais sucesso. Pois bem, aí eu diria ainda que um dos exemplos que são trazidos aí no material, e é muito interessante você entender o que o autor nos traz, é o seguinte, que a motivação é o impulso de uma pessoa para agir porque ela sim o deseja. Claro, se as pessoas forem empurradas, elas vão estar somente reagindo à pressão. Agem porque julgam que têm de fazê-lo. Entretanto, se estão motivadas, fazem a escolha positiva para realizar alguma coisa, porque veem esse ato como significante para elas. Se isso tem uma significação para mim, eu vou além da movimentação, eu parto para a motivação. Isso vai ser útil para mim? Qual vai ser o reflexo disso para mim? E eu digo aos senhores, por mais estranha e confusa que seja a disciplina, ela precisa sim ser
colocada para o aluno como algo que vai favorecer no seu processo de ensino-aprendizagem, vai favorecer na sua busca pelo que ele deseja. Há sempre uma correlação entre o que o aluno quer, o aluno pode, o aluno tem de referência em sala de aula. Eu digo ainda que aquilo que deixarmos de ensinar a determinados alunos ou grupos de alunos fará uma imensa falta, vai fazer falta para o aluno. Vai fazer com que algum dia na vida de cada um deles a repercussão negativa que isso pode trazer à vida social, profissional e pessoal será de valor inquestionável. Quantos vão ficar assim, nossa, mas se eu tivesse tido aquela relação, se eu tivesse tido aquela ação, aquele caso, aquela situação, eu certamente poderia estar de forma diferenciada. E ainda, eu diria para você acessar o nosso ambiente virtual de aprendizagem, nós vamos até disponibilizar esse vídeo agora na aula 7, veja que já está disponível aí no seu ambiente, 2 vídeos interessantes sobre motivação. Eu acho interessante o aluno ter essa instigação, mas eu acho que o professor é a peça-chave para poder fazer com que o aluno ele entenda, ele goste, ele fique satisfeito. Com isso, eu quero que os senhores finalizem este conteúdo, finalizem esta aula 7, acessando esses materiais, os materiais complementares que também estão, porque certamente estes são fatores preponderantes para que o aluno, no seu processo de ensino-aprendizagem, consiga ter uma aprendizagem significativa. Ok? Obrigado, bons estudos e até a próxima.